Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Senado aprova agora à noite a PEC do estouro em 2 turnos. Ministro Alexandre de Moraes libera parte dos valores bloqueados do Partido Liberal. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Começamos por Brasília, porque foi aprovada em segundo turno no Senado a chamada PEC do estouro. O Congresso também promulgou a emenda que agora já faz parte da Constituição. O Alessandro Saturno está em Brasília e nos traz as informações. Oi, Alessandro, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o Congresso Nacional acabou de fazer a promulgação da proposta. Dessa forma, por um ano, o futuro governo poderá furar o teto do orçamento em quase 200 bilhões de reais. 75 bilhões devem ser destinados ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600 por mês, mais R$ 150 por criança de até 6 anos. Também serão feitos investimentos em infraestrutura e programas sociais como farmácia popular. Outros 75 bilhões de reais devem ser distribuídos para recompor o orçamento dos ministérios, em especial o da saúde e o da educação. Mas essa definição deve ocorrer nesta quinta-feira, caso o Congresso aprove o orçamento do ano que vem. Salsi, logo após a aprovação dessa PEC do estouro, o relator do orçamento falou sobre essa possibilidade. Vamos ver. E nós esperamos votar na Comissão de Orçamento pela manhã e, muito provavelmente, à tarde, votar no Congresso Nacional. Evidentemente que esse não é o orçamento ideal, mas nós conseguimos fazer essa transposição do governo que está saindo para o governo que está entrando, porque o orçamento, evidentemente, foi feito pelo atual governo, mas nós tentamos e fizemos o possível para adaptá-lo ao novo governo. E acho que tivemos um bom resultado se as coisas acontecerem de hoje para amanhã, como nós estamos esperando que aconteça. As polícias do Rio de Janeiro e da França tentam localizar e prender 3 suspeitos de assassinar um francês de 25 anos. Segundo as investigações, ele foi torturado e morto depois que descobriu ter caído num golpe. O Leonardo Aque traz os detalhes. Oi, Léo. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os 3 homens são considerados foragidos. Tanto a Justiça do Rio quanto a francesa expediram mandados de prisão contra eles. De acordo com as investigações, Alessandro Azevedo de Monteiro seria o mentor do crime que foi executado com a ajuda de Tiago Mariano dos Santos e Tauan Matheus Virgulino. O francês Rodolphe Jean-Claude Maurice foi morto depois de confrontar Alessandro. O Alessandro se passava por engenheiro civil e tinha sido contratado pelo francês para reformar um imóvel que seria transformado em pousada. A casa fica na região de Guaratiba, zona oeste do Rio. O falso engenheiro chegou inclusive a receber parte do dinheiro pela obra, mas nunca executou o serviço. Agora, Salsi, segundo a polícia, Alessandro Monteiro usava o registro de um engenheiro de São Paulo e já havia aplicado outros golpes parecidos. Salsi. Obrigada pelas informações, Léo. Boa noite para você. A rodovia que liga Ubatuba, no litoral paulista, até Paraty, no Rio de Janeiro, está completamente interditada entre a praia de Itamambuca e a região de Patrimônio, em Paraty. Há risco de deslizamentos de encostas por causa das fortes chuvas que atingem a região. A concessionária que administra a estrada informou que não existe prazo para o desbloqueio. O leilão do metrô de Belo Horizonte está marcado para esta quinta-feira e há mais de uma semana os metroviários estão em greve contra a privatização. A Virgínia Nalon atualiza os detalhes para a gente agora. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Celso, boa noite para você. O leilão do metrô vai acontecer na Bolsa de Valores aí de São Paulo. Vai ganhar aquela empresa que fizer a maior proposta sobre o lance mínimo de 19 milhões de reais. Mas o contrato de concessão vai exigir quase 4 bilhões de reais em investimentos ao longo de 30 anos.
A empresa vencedora vai ficar responsável por gerir, operar e manter a rede metroviária. Também está prevista a revitalização da única linha e a criação de mais uma para ligar os bairros Calafate e Barreiro. A paralisação dos metroviários já dura 9 dias nesta quinta-feira. E eles temem aí com essa privatização que os empregos sejam extintos, né? A demissão de vários trabalhadores. Salce. Obrigada, Virgínia. Nos destaques internacionais, uma greve no transporte ferroviário vai atrapalhar as viagens de fim de ano de milhares de passageiros na França. A Companhia Ferroviária Nacional anunciou que mais de 1/3 dos trens previstos para o fim de semana foram cancelados. Segundo autoridades, cerca de 200 mil pessoas terão que buscar alternativas de transporte. A greve também afeta os destinos internacionais. Metade dos trens com destino à Espanha e à Itália foi cancelada. Mais de 10 mil trabalhadores de ambulâncias de toda a Inglaterra e do país de Gales entraram em greve. A paralisação travou os atendimentos móveis de urgência e aumentou a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. A categoria cobra melhores salários e condições de trabalho. Na terça-feira, os enfermeiros já haviam anunciado uma paralisação. Segundo o governo britânico, militares receberam treinamento para substituir os trabalhadores nas ambulâncias. Uma forte tempestade de inverno é esperada para todo o fim de semana em grande parte dos Estados Unidos. O Serviço de Meteorologia americano prevê condições climáticas perigosas para o fim de semana do Natal. São esperadas temperaturas negativas e rajadas de vento no norte e no leste do país. Autoridades alertaram que as condições serão muito perigosas para viajar. Cerca de 90 milhões de pessoas devem ser prejudicadas pela tempestade. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro editou nesta quarta-feira uma medida provisória que zera as alíquotas do PIS e do COFINS no setor aéreo. A medida começa a valer no dia 1º de janeiro do ano que vem e tem validade até o dia 31 de dezembro de 2026. Portanto, são 4 anos de validade. De acordo com o governo, a isenção dos impostos deve trazer um alívio financeiro para as companhias aéreas, que foram muito prejudicadas na pandemia. A medida foi editada hoje, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional e em até 120 dias para não perder a validade. Se aprovada, a União vai deixar de arrecadar 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nós questionamos a associação que reúne as empresas aéreas sobre a possibilidade na redução do preço das passagens, mas ainda não tivemos respostas. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o desbloqueio de parte dos recursos do Partido Liberal. O Alessandro Saturno está de volta para explicar melhor essa decisão para a gente. Alessandro. Salce, ao todo serão liberados R$ 1.155.000. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele permitiu o desbloqueio desse valor unicamente para o pagamento dos salários dos funcionários do PL. Os recursos da legenda estão retidos desde a semana passada para o pagamento de uma multa de mais de 20 milhões de reais. Essa multa foi aplicada por Alexandre de Moraes porque o partido contestou o resultado das eleições. De acordo com essa decisão dessa quarta-feira, o partido tem até 2 dias para comprovar o pagamento dos salários. Salce, eu volto com você. Excelente noite. Para você também. Obrigada, Alessandro. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou nesta quarta-feira novos nomes da equipe que vai assumir o comando do estado. A divulgação foi no fim da tarde, com a presença da maioria dos secretários. A Secretaria de Justiça e Cidadania fica com Fábio Prieto, que é desembargador e especialista em direito do Estado. Guilherme Afif Domingos vai para a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos. Afif já foi diretor-presidente do SEBRAE. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, quem assume é a vereadora do Republicanos por São Paulo, Sonaira Fernandes. Em Transportes Metropolitanos, o atual secretário Marco Antônio Assalve permanece no cargo. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa será chefiada pela socióloga Marília Marton. Na Secretaria de Administração Penitenciária, quem assume é o coronel da Polícia Militar, Marcelo Streifinger. Ele já foi chefe do Centro de Operação da Polícia Militar. Desenvolvimento Econômico fica com Jorge Luiz de Lima, ex-assessor do ministro da Economia. A Secretaria de Esportes terá à frente Helena Reis,
que é coronel da Polícia Militar e já chefiou a Casa Militar do Estado. Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, vai Marcelo Cardinale Branco. Ele é especialista em trânsito. Na Secretaria de Agricultura, o produtor rural Antônio Junqueira de Queiroz é quem assume. Até agora, tinham sido anunciados 12 titulares para as pastas. Secretaria de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz. Secretaria de Saúde, Eleusis Paiva. Secretaria de Educação, Renato Feder. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Casa Civil, Arthur Lima. Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Secretaria de Comunicação, Laís Vita. Secretaria de Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita. Secretaria de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. Secretaria de Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade. Secretaria de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Tem um nome que ainda não foi divulgado. É o de quem vai ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, segundo Tarcísio de Freitas, já está acertado. O detalhe que falta para o anúncio seria o desligamento do futuro secretário do cargo que ocupa no momento. A divulgação do secretariado marca também o fim da etapa de transição, com a apresentação de um relatório dos trabalhos realizados até agora. Se você tem um bom time, esse time está coeso, se esse time está unido, se esse time é ciente da sua capacidade, se esse time está pronto para inovar, esse time vai dar resultado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso agora à noite no Congresso americano e foi aplaudido de pé pelos congressistas. Zelensky foi aplaudido por senadores e deputados durante todo o discurso. Thank you so much. O líder ucraniano agradeceu o apoio americano na guerra contra a Rússia, que chamou de investimento na democracia, e disse que, graças a esse apoio, a Ucrânia ainda está viva e forte. No fim do discurso, Zelensky abriu uma bandeira do país com assinaturas de soldados ucranianos. Foi o último compromisso agendado nos Estados Unidos. Mais cedo, o presidente da Ucrânia havia se reunido com o presidente Joe Biden na Casa Branca. Os Estados Unidos anunciaram uma ajuda equivalente a quase 10 bilhões de reais, em que foi incluído um novo sistema de defesa aérea. Já o presidente da Rússia disse que as forças nucleares do país estão prontas para o combate. Em uma coletiva de fim de ano, Vladimir Putin apresentou os objetivos do Exército para 2023 e voltou a falar sobre as dificuldades enfrentadas na guerra da Ucrânia. Ele ainda anunciou que as forças russas terão novos mísseis hipersônicos no começo de janeiro. A guerra no leste europeu completou 300 dias nesta terça-feira. O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que conseguiu formar uma coalizão de governo após semanas de negociações. Agora, o novo governo deve obter a ratificação do parlamento israelense dentro de uma semana. O partido de Netanyahu conquistou o maior número de votos nas eleições gerais de 1º de novembro e precisava do apoio de mais de 60 congressistas para governar. Benjamin Netanyahu governou Israel durante 15 anos, antes de deixar o poder em 2021. A Organização Mundial da Saúde disse estar preocupada com o avanço da Covid na China. Há uma dúvida em relação aos dados da pandemia, já que o governo mudou a maneira de contar os casos e mortes pela doença. Segundo as novas regras, só morte por insuficiência respiratória são contadas como decorrentes da Covid. Isso passa a impressão de que os números da pandemia estão melhorando e torna os dados oficiais menos confiáveis. Aparentemente, várias regiões lidam com o aumento no número de casos da doença. Nos últimos dias, filas foram registradas nos crematórios do país, mas o governo não admite que tenham relação com a Covid. A China passou a apostar na vacinação de grupos de risco para combater o coronavírus. Agora a gente fala de uma plataforma na internet que promete ajudar no crescimento das empresas. A consultoria é especializada na análise de dados de notas fiscais e bancos de dados. As informações ajudam os gestores a criar planos de negócios e conseguir clientes. Para traçar estratégias eficientes, os gestores precisam de dados. E esse tipo de informação qualificada não é fácil de encontrar.
Este empresário está à frente de uma consultoria especializada na extração de dados de notas fiscais, a Empresômetro. A grande parcela dos nossos clientes são indústrias, porque elas possuem aí uma necessidade de ter essas informações para poder brigar ali por uma fatia do mercado, mas há também um pouco dos distribuidores atacadistas que acabam consumindo ali as informações que a gente tem na plataforma. As empresas que contratam a consultoria também estão em busca de informações como preços, promoções, faturamento. A gente entrega dados para o mercado, desde o momento em que eles são dados brutos, como também consumidos diretamente por meio da plataforma, que é um conceito moderno aí, onde você tem a possibilidade de fazer suas próprias extrações, tirar seus próprios insights a partir dos filtros que o Empresômetro tem em suas funcionalidades. A Empresômetro atua em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A plataforma foi criada em 2017 e já atendeu mais de 7 mil clientes em todo o país. A plataforma é acessada por meio do site da empresa, o empresômetro.com, e ela reúne um grande banco de dados públicos de empresas. Antônio Carlos trabalha com contabilidade e é um dos clientes da consultoria. Ele conta que as companhias que aderiram ao serviço da plataforma conseguiram até triplicar o número de clientes. É um banco de dados que tem tudo que você precisa das informações que são públicas, né, sem ferir lei alguma, tá? Para você alavancar uma estratégia dentro de um departamento de marketing de qualquer atividade econômica. Vamos atualizar agora o estado de saúde do Rei Pelé, internado em um hospital na zona sul de São Paulo. Marcos Guimarães tem as informações para a gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Um boletim médico foi divulgado pelo hospital na tarde desta quarta-feira. Nele foi informado que o câncer do atleta apresentou progressão e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca e que seguirá internado em quarto comum sob os cuidados da equipe médica. Mais cedo, as filhas do rei publicaram nas redes sociais que Pelé vai passar o Natal internado no hospital. As festas na casa delas foram canceladas por decisão dos médicos e da família. O Palmeiras derrotou o Santos e depois de 21 anos voltou a conquistar o Campeonato Paulista Feminino. O Palmeiras havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e com este golaço, Bia Zanerato deixou a equipe ainda mais perto do título. Com raça e também sorte, Ari Borges fez o segundo. Kathleen ainda marcou o gol de honra do Santos. Com a vitória por 2-1, o título do Paulistão ficou com o Palmeiras. Foi a segunda conquista da equipe feminina do Verdão na temporada. Em outubro, elas foram campeãs da Libertadores. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.